Olá, bom dia! Sejam bem-vindas, bem-vindos! Começando agora o evento especial Só Podia Ser Mulher, um evento para todos os sexos, para todos os gêneros discutirem a força e o preconceito dessa frase. Você que está aí nos assistindo, aliás, muito obrigada por estar conosco. Temos 420 inscritos aqui, nesse mesmo ambiente, para poder discutir a força dessa frase. Você já ouviu isso? Já parou para pensar no poder que essa frase carrega, que vai muito além, talvez, do preconceito que ela carrega? É verdade, tem muita coisa que só podia ser mulher mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse evento de liderança feminina acontece presencialmente, promovido pela BRH Regional Campinas, há 8 anos, gente. Acontece há 8 anos, mas, claro, por conta da pandemia, a gente precisou dessa vez fazer uma adaptação. A gente não deixaria de fazer o evento, ele está acontecendo online. Antes de qualquer coisa, antes inclusive de apresentar os nossos convidados aqui para vocês, que vocês já sabem quem são, já viram aí nas nossas redes sociais, já todos vão falar, mas eu queria aproveitar essa abertura antes de qualquer coisa para compartilhar aqui a nossa solidariedade às famílias de todas as vítimas da Covid-19. É vida que segue, no seu novo normal, mas com maior respeito a esse triste momento pelo qual todos nós estamos passando. É transformação profunda, até mesmo por conta dessa pandemia, com as rotinas de trabalho, as famílias unidas e reunidas, ainda mais, ainda que de maneira forçada, e a impossibilidade agora de separar o profissional do pessoal. É a reinvenção das organizações, das pessoas, dos arranjos sociais, e nesse contexto, claro, a mulher também vive essa ebulição, esse desejo de entender melhor o seu papel nesse contexto de crescimento e evolução da humanidade, não é mesmo? A gente quer aqui impulsionar essa discussão, agregando, somando, multiplicando, feminino em parceria com o masculino. É por isso que a gente tem um homem aqui, com a gente, e graças a Deus muitos outros que se inscreveram para estar conosco, porque não faz sentido falar da realidade de mulher sem envolver os nossos parceiros tão queridos, que nós queremos sempre, sempre por perto. Vamos falar hoje sobre esse crescimento sustentável, equidade, justiça, ética, realização pessoal e profissional. E quem é essa mulher no contexto de liderança no Brasil? Ela já entendeu que não é uma heroína, que não dá para fazer tudo, que tem virtudes, que tem defeitos, mas que acima de qualquer coisa precisa valorizar seus pontos fortes. Isso a Andréa me ensinou muito nas nossas conversas antes aqui desse webinar. Um dos grandes desafios dessa mulher é equilibrar seus diferentes papéis e se sentir realizada e contribuindo com o seu melhor, para o crescimento de todos, inclusive dos nossos irmãos e parceiros homens. E para conversar sobre esse tema, eu chamo aqui ao nosso palco virtual, já estão conosco 3 convidadas que representam a liderança feminina em diferentes realidades, e mais o Fábio, claro, junto com a Andréa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a Andréa Zani. Muito bem-vinda, Adriana Zani. Adriana Zani, executiva da Aon. Pode dar seu bom dia aí, Adriana Zani. Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com a turma da BRH e muito feliz de estar falando desse assunto que é tão importante e, mais que nunca, um assunto que está super efervescente, no nosso dia a dia. Bom dia para todo mundo. Adriana Zani, que é executiva da Aon, uma multinacional norte-americana, que tem mais de 50 mil funcionários, uma empresa que faz riscos em saúde, riscos corporativos, seguro, resseguro. Adriana, que é jornalista como eu, fico toda orgulhosa quando encontro uma jornalista no mundo corporativo, e tem uma carreira de mais de 30 anos em recursos humanos, construída aí em grandes corporações. Adriana Zani vai trazer muito como é a realidade de ser líder e ser mulher neste mundo corporativo. Também está conosco a Milena Satiro,
Bom dia, Milena! Bom dia, meu amor. Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo essa manhã gostosa de sexta-feira, e que a gente possa realmente compartilhar dessa vida, de todos esses desafios que você trouxe aí na sua introdução, de uma maneira muito afetiva, muito gostosa. E é um prazer e muito obrigada pelo convite de estarmos juntas aqui, com essas duas lindas, Adriana e Andréia, e o Fábio também. A presença masculina é sempre bom para ajudar a gente a compor o nosso conteúdo, as nossas falas, né? E é sempre muito bom isso. Obrigada, Amanda. Precisa muito deles para poder ressignificar a liderança feminina, né? A Milena Satiro, que está conosco, é empreendedora, começou a carreira aos 18 anos, antes até, né, Milena? Lá aos 14 já estava trabalhando nos setores de eventos, de promoções, confecções de uniformes, e ela é muito ligada a ações de promoção da mulher, né, como Mulheres do Brasil. É uma mulher que se reinventou, eu vou entregar aqui, e ela não tem o menor problema de falar sobre isso, depois de descobrir uma doença chamada vitiligo, uma doença autoimune, que a ajudou a ressignificar sua liderança e principalmente sua autoestima. Milena vai contribuir demais com a gente. E agora eu vou apresentar para vocês oficialmente esse casal delicioso, que eu não vejo a hora de passar a pandemia para ir fazer uma visita em Campinas. Eu quero almoçar com esta família maravilhosa. Tá? Será um prazer enorme, Amanda. Já me convidei. Eu quero, preciso, minha família é pequenininha e eu estou super orgulhosa de conhecer vocês. André Toledo, Fábio Toledo, Andréa Toledo é a mulher que escolheu exercer um tipo de liderança sobre a qual a gente não costuma falar muito, né? Então, é aquela liderança que não se costuma encarar como um trabalho sério, porém, talvez seja o mais importante de todos, né? O empreendimento de André, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês conhecerem o empreendimento da Andréa. Olha só o maior empreendimento de todos. Eu espero não me perder aqui no compartilhamento de tela, mas eu não posso perder a oportunidade de mostrar aqui o empreendimento da Andréa. Estão vendo? A Andréa é a empreendedora de uma família numerosa, com 11 filhos. E está conosco também o marido da Andréa, o Fábio Toledo, que também é especialista. Apareceu a família aí? Apareceu, Andréa? Muito bem. O Fábio, que é também especialista em matrimônio. Eu nem sabia que existia isso. Matrimônio e educação familiar pela Universidade da Catalunha. Olha só a importância desse tema família, né? Tem até especialização disso. Muito bem-vindos, Andréa e Fábio. Obrigada, Milena. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para dividir esse assunto tão importante e esse nosso empreendimento que é fundamental, que é a família, né? Obrigado, Amanda. Olha, você falou o meu currículo aí do jeito que eu gosto, viu? Pai dos 11 filhos, especialista em educação e família, porque eu também sou juiz de direito só nas horas vagas mesmo. Depois de tudo isso... Então... Mas olha... Já tô dizendo que eu já estou adorando estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um papo muito gostoso. Muito bem. E agora eu preciso falar de algo muito, muito importante, todos apresentados, que são os nossos patrocinadores que tornaram possível esse encontro tão necessário. Esse evento é patrocinado pela Share RH, e o patrocínio da regional é Finocchio Iustra, advogados, Scaffold Education, e patrocinadores de gestão nós temos a C. Camargo, Cancer Center, Consiga Mais, LHH, ProPay e Universe, Gestão em Saúde. Muito bem, todos os anúncios paroquiais feitos, começa oficialmente a nossa deliciosa conversa e eu vou jogar a pergunta e quem pegar, pegou, ok? Afinal, Adriana, Milena, Andréa, o que é que só podia ser mulher quando o assunto é liderança? Quem pega? Posso falar um pouquinho?
acho que só podia ser mulher para poder somar todos os sentimentos e todos os ingredientes necessários para fazer uma gestão diferenciada. Eu acho que o caso a questão da pandemia no mundo nos mostrou lideranças e líderes mulheres importantíssimas, fazendo histórias em países diferentes, né? Onde a pandemia foi tratada de uma maneira diferente e que nos dá muito orgulho, né? Mais inspiração ainda para a gente seguir na nossa jornada aí de liderança. Muito bem, Milena e Andréa. Uma coisa que eu vejo disso tudo, quando a gente fala de liderança feminina, é que com o isolamento e a pandemia, ficou escancarada a liderança feminina. Porque antes a gente só conseguia enxergar a mulher no ambiente lá de trabalho, onde a gente tinha que seguir determinados protocolos, tinha uma autoexigência muito grande, tinha um exército ali falando sobre determinadas formas de conduta, certo ou não, enfim. E hoje, a liderança feminina, ela se extrapolou para todas as áreas que de fato nós temos, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer almoço, né? Fazer o jantar, cuidar da família, dos amigos e trabalhar e se manter, inclusive, bem para assumir esse papel de protagonista que nós temos perante aquilo que a gente decidiu fazer na nossa vida. Então, o que eu acho incrível, e que eu gosto demais, inclusive, numa visão muito positiva sobre tudo que acontece para a nossa vida, apesar, né, de todo o sentimento verdadeiro, né, infelizmente também pela parte não boa, mas olhando para a parte boa, quanta coisa que a gente conseguiu perceber e que na hora que a gente voltar de outra forma, que como que essa mulher agora vai ser vista? Os homens passaram a enxergar mais as mulheres passaram a enxergar mais os homens. Não tem mais o tabu de falar, eu sou mãe, meu filho está chorando, está pulando para cá. Imagina você, Andréa, pulando 11. Eu tenho um de 7. E eu quase enlouqueci, entendeu? E eu aproveito para passar a palavra, então, para a Andréa. E aí, Andréa, nessa super, mega liderança que você exerce, e a gente sabe que você trata mesmo essa família com a seriedade de quem administra uma empresa, e uma empresa que é talvez a mais importante de todas, né? Que é a nossa família, que é a construção de seres humanos melhores para esse mundo, que está precisando tanto dessas pessoas bem construídas moralmente, né? O que você me diz sobre... E só podia ser mulher na liderança feminina? Mas é isso que a Milena disse mesmo, né? Que agora não temos mais diferenças, porque todo mundo vivenciou nessa pandemia, vivenciou essa profissão da casa, né? Esse almoço, esse trabalho, esse cuidar dos filhos. Então, só podia ser mulher para mim. Nesse momento tem um peso muito positivo, né? Um peso que a gente pode dizer que a gente acompanha essa frase de uma forma positiva no sentido de só podia ser mulher no sentido positivo. Claro que só podia ser mulher que dá conta de tudo isso, né? Aquela pose, menina! É isso aí mesmo. Mas você sabe, meninas, eu escrevi esses dias um artigo no LinkedIn sobre essa questão das mulheres estarem ainda mais sobrecarregadas, né? E aí acabei recebendo muitas, mas foi uma enxurrada mesmo de mensagens por WhatsApp ou no inbox do próprio LinkedIn, nas redes sociais, de mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas nesse cenário que a gente está vivendo de home office, em que as crianças estão estudando dentro de casa, os maridos, quem tem marido, trabalhando dentro de casa, e a mulher também, né? Só que quando se trata do assunto casa, é quase que natural, até para a própria mulher, que a obrigação principal de prover toda a estrutura necessária de alimentação, de horários, de cobrar tarefa de filhos, é quase a própria mulher parece que já internalizou isso, que é uma obrigação dela. E essas mulheres que me procuraram, elas não tinham coragem de tratar isso com os seus maridos. Elas não queriam causar nenhum atrito, principalmente nesse momento. Mas elas relatavam que esses maridos ficavam trancados
nos quartos, nos escritórios, eu estou em home office. E a mulher não, e a mulher lá com todos os pratinhos, entendeu? Então, Fábio, agora eu quero saber de você. O que você diria para esses homens? Não sei qual é a situação de vocês aí, você como juiz, como que, se você faz home office, enfim. Mas eu queria ouvir a versão masculina para essas mulheres. O que você diria para elas, essas que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, mas que não têm coragem de falar porque não querem entrar em atrito com a figura da qual elas querem ajuda, mas amam tanto? Olha, estou sim, Amanda, estou em home office, né? Eu diria que o judiciário até aumentou o volume de trabalho, estou fazendo audiência, presidindo sessão do tribunal, do colégio recursal aqui de casa, só que a gente tem que entender que é uma nova realidade. Eu estou aqui presidindo uma sessão de julgamento, entra o Álvaro, nosso filho de 3 anos, fala: papai, posso te dar um beijo? Vem cá, filho, pego no colo, dá um beijo, papai, eu te amo, dá um beijo e vai embora. O que importa que o sujeito está presidindo uma sessão do tribunal, mas aquele filho é igualmente importante. Mas você pergunta o que eu diria para essas mulheres. Eu primeiro preciso dizer para esses homens. Uma vez eu recebi, Amanda, a seguinte pergunta. Falou: Fábio, você ajuda em casa? Eu falei: não ajudo. Mas eu fiz isso de provocação, porque na hora que eu falo não ajudo, eu já regalo 2 olhos, né? Porque na hora que você fala ajudar, você está atribuindo a responsabilidade para um e tem aqui um ajudante. Fico esperando alguém me pedir. Se pedir, eu faço. Se não pedir, eu sou só o ajudante. Peraí, que ajudante porcaria nenhuma. Você não é ajudante, você é corresponsável. Nós somos parceiros na administração desse empreendimento. Então, a primeira coisa que esses pais têm é de mudar essa mentalidade, que ele não... Às vezes, algumas mães já se dariam por satisfeitas se o marido ajudasse. Como se ajudar já seria muito. Mas ajudar é pouco, ele é corresponsável, as tarefas de casa precisam ser divididas. É claro, gente, que em última análise, eu sei quem manda aqui, tá? Às vezes me perguntam: por que você prestou concurso para juiz? Porque em algum lugar eu tinha que mandar, já que eu não mando nada em casa, então em algum lugar eu tinha que mandar. Mas isso é só uma brincadeira que eu costumo fazer nesse assunto. Mas a mulher, de certo modo, ela tem uma liderança em casa. A casa depende dela, mas essa liderança depende de um parceiro que divide as tarefas meio a meio, que troca a fralda, que ajuda a comprar as coisas da casa, que participa de todos os problemas e não só quando ele é chamado. Então, o primeiro recado, Amanda, tem que ir para esses pais. Tudo bem que você está em home office, mas ela também está em home office. Então, vamos dividir as coisas. Mas, às vezes, aquilo que você falou é importante mesmo, porque às vezes não quer criar atrito, porque a gente já está numa convivência estreita, parece que está tudo bem, e se eu falar, vai dar pau aqui. Como que eu faço? Escolhe a hora certa para falar, entendeu? Então, numa hora, depois que o negócio está calmo, abrir o vinhozinho: meu amor, vem cá, eu vou te falar como é que é o meu dia. Olha, eu acordo, eu faço isso, eu tenho aquilo. Como que você acha que a gente poderia dividir de uma maneira mais justa isso? Porque às vezes a gente tem uma tendência de explodir na hora que a gente não aguenta mais, explode, solta, que só eu faço, só eu ajudo, só eu não ajudo. E na hora que as coisas estão calmas, a gente não quer falar, a gente tem que inverter a situação. Na hora que está tudo calmo, está tudo sereno, é a hora que a gente tem que falar. Se precisar, anota os pontos e depois fala com delicadeza. Mas tem que chamar esse pai à responsabilidade. Não tem nada de ajudante, não. Somos parceiros, ambos corresponsáveis na administração desse empreendimento. Amanda, é assim que eu enxergo. Fábio, eu vivi para este momento, dia 19 de junho de 2020, para ouvir e ver um homem, um juiz, pai de 11 filhos, falando essa frase: homem não tem que ajudar. Eu vivi para isso. Mas depois completa, senão causa escândalo. Eu vivi para isso. Muito obrigada, muito obrigada. Diana, qual que é a função de um homem, da presença masculina para essa mulher executiva? Este homem que não ajuda, mas que participa. Compartilha. Né? Que faz parte, que compartilha, para que essa mulher possa também crescer de maneira equilibrada,
né, nas empresas, porque a gente sabe que as mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. Existem estudos, eu não trouxe o número aqui agora, mas por semana as mulheres trabalham cerca de, não me lembro agora, 5 horas a mais ou 6 do que os homens, porque elas têm outras atribuições relacionadas ao cuidar dos filhos, ao cuidar dos idosos, ao cuidar da casa, né? E até que ponto isso tudo, essas atribuições que ficam ali no back-office, né? Ficam por trás da cortina do palco do mundo corporativo, até que ponto essas atribuições impedem as mulheres de ascender? Porque a gente sabe que as mulheres ocupam 40% dos cargos gerenciais. Será que ela... Travou. Travou? Agora. Tinha travado. O finalzinho da pergunta sua. Tá, então é isso. O que eu quero saber é até que ponto todo esse back-office é importante para que a mulher cresça. Porque a gente fala muito, o que as empresas têm que fazer para a mulher crescer e tal. Será que essas atitudes, elas estão também no ambiente doméstico? Amanda, não tem dúvida disso, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, eu estava ouvindo a Milena falar, e André e o Fábio, e estava pensando nisso, né? Que eu acho que esse momento, se existe um lado bom disso, eu gosto de ver sempre o lado bom das coisas, né? E essa pandemia, acho que fez a gente fazer uma série de reflexões. A gente tem falado muito desse pacto familiar, né? Que é justamente quem ajuda em quê, quem ajuda em que hora, e como é que a gente compõe essas tarefas dentro de casa. E cada vez mais a gente tem visto que nós somos seres humanos completos. Não tem a profissional que deixa a mãe em casa, que deixa a esposa em casa, que deixa a amiga em casa ou a filha em casa. A mulher é um ser completo, assim como o homem. E cada vez mais essa coisa completa está no ambiente de trabalho. Então, o balanço disso é a parceria também no ambiente de trabalho. O homem entendendo as características femininas, a maneira como a mulher trata o seu dia a dia, a sua rotina, o seu trabalho, que é diferente do homem, e tudo bem, porque essa diferença é que compõe a diversidade que a gente tanto quer, essa diferença é que compõe a riqueza dos nossos ambientes organizacionais, e é assim que a gente entende que a mulher pode crescer. A mulher não precisa deixar nada em casa, nada de lado para poder crescer na carreira. Ela precisa ser cada vez mais completa e ter cada vez mais a parceria dos homens que compõem esse ambiente de trabalho para ir junto, né? É de mão dada. Não é um puxa o outro, não é um empurra o outro, né? Mas é ir junto, é caminhando junto com consistência. E a consistência vem de casa, a consistência vem do ambiente onde ela frequenta, onde ela é amiga, onde ela é esposa, onde ela é mulher, onde ela é mãe, onde ela é filha, né? Então, tudo isso compõe um ser humano que está lá, que pode ser um homem, que pode ser mulher. E para crescer, a gente tem que estar completo, né? E eu acho que tudo isso que aconteceu nas organizações e na vida da gente nos últimos 3 meses fez a gente fazer essa reflexão. A gente é um ser completo que está em diferentes cenários e nesse exato momento os cenários se juntaram dentro de casa. Então, tem o filho pulando, o cachorro latindo, a mãe cutucando, o pai não sei o quê, o marido... E funciona assim. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer, a gente tem que entregar, a gente tem meta. Então, o ambiente corporativo se juntou com os outros ambientes da vida da gente. Então, somos pessoas, somos seres completos, somos seres humanos crescendo, desenvolvendo, entregando, né, se desafiando no dia a dia cada vez mais. E o homem e a mulher fazem parte desse mesmo universo. E tem que ir junto, tem que crescer junto. Eu entendo que tem desafiado muito a gente a fazer reflexões importantes nesse sentido. Desculpa, Adriana, talvez até te interrompi, mas é que eu estava, curiosamente, eu refletia sobre isso hoje pela manhã. De certo modo, nesse isolamento, a gente voltou às origens. Essa separação, ambiente de família para o ambiente de trabalho, é algo que veio com a Revolução Industrial, que foi cada vez mais se acentuando. Agora, nesse momento, é como se nós, de certo modo, nós retornássemos a isso, ou seja, o ambiente de trabalho voltou para o contexto familiar. Isso, eu não estou dizendo que isso é melhor nem pior, é uma nova realidade que a gente tem que saber tirar os bons frutos disso em todos os aspectos.
É isso. Concordo. Eu coloquei aí na tela, vou para a Milena agora. Milena, a gente sabe que as mulheres têm salários aí, em média, 25% menores do que os homens. Isso não é achismo, existe pesquisa farta, né? Hoje a gente não precisa se perguntar se há alguma diferença. Há a diferença. A questão agora é como trabalhar, como resolver isso, né? Você é uma mulher que, por empreender, está na liderança, está à frente de uma equipe e está dando o exemplo. O que você acredita que falta para o mundo corporativo para entender que não existe razão para essa mulher ser desfavorecida com relação ao homem? Eu não tenho uma visão clara sobre determinadas competências, como, por exemplo, a Adriana, né, que está à frente aí de um grupo tão grande, né, de tantas pessoas, né, na liderança de RH, de falar com as pessoas e conseguir comportar isso dentro do ambiente tão grande, né, que eu acho que esse é o maior desafio para as grandes companhias. Agora eu vou trazer para o meu mundo, né, que é essa parte da liderança feminina, do empreendedorismo. E eu sou indignada com esse número, inclusive, assim, na verdade, assim, eu nasci, eu acho, questionadora do mundo. Eu me indigno com coisas e por isso que eu trabalho arduamente em cima daquilo que eu acredito e que eu acho que a gente deve fazer a diferença. Trazendo toda essa composição, né, de conversa da Adriana, o que você trouxe anteriormente, Amanda, junto com a André e o Fábio, que, inclusive, parabéns, Fábio. Eu acho que a gente precisa escutar mais isso. Eu acho que, inclusive, precisaria ter mais discussões sobre esse tema, né, com essa lucidez, essa clareza, porque, no fundo, é isso mesmo. E a Adriana, que tem bastante dessa experiência, né, nesse convívio de gente, de competências, de como é que a gente combina, né, as pessoas dentro de uma estrutura organizacional, lá na Única, porque hoje eu tenho uma agência de design de roupa e a gente cria tanto para o B2B quanto para o B2C, a gente está lançando a nossa marca própria, quer dizer, nessa pandemia toda a gente fez um monte de coisa nova e, assim, nunca tive diferença de salário, assim, ó, não existe isso dentro da minha empresa, eu não consigo nem imaginar fazer um negócio desse, assim, é uma coisa que, sabe que o desistir não é opção? Que para mim essa palavra nem no meu vocabulário acontece, nem no meu dicionário, nem nada, como não existe empreendedor e passou a existir no dicionário, inclusive foi o pessoal lá foi a Linda que conseguiu colocar isso, da Endeavor, conseguiu colocar isso à tona, não é discutido, sabe, tipo, é inegociável? Eu não tenho discussão para isso, assim. Não cabe dentro da minha empresa. Então, eu nem toco nesse assunto, sabe? No aspecto de, não, é a competência, é como a gente combina as pessoas. Eu acho que a experiência desse isolamento tem trazido uma condição muito favorável para isso, porque a gente estava vivendo, parecendo uma coisa assim difícil, uma engrenagem que não andava, mulheres falando de um lado, homens não se posicionando, sabe, parecia uma guerra fria. Era a sensação que eu tinha. Eu adoro ser líder feminina, mas para inspirar pessoas de todos os gêneros. Eu acho que a composição de homem e mulher é essencialmente necessária. Não acredito que tem que ter só, Milena, faz uma empresa só de mulher. Eu falei, eu? Mas de jeito nenhum. Não vou fazer uma empresa só de mulher. É isso, Milena. Entendeu? Eu acho que a composição de competências que vai fazer o desenvolvimento. A gente, a famosa equidade, a famosa diversidade. Essa é a equidade. E eu queria saber, Exato. Vou puxar aqui de novo para a Adriana, para a gente ir para um lado mais prático. Adriana, você que está à frente de uma empresa gigante aí, com inúmeras políticas, né, de promoção da diversidade, com esse olhar de uma mulher à frente, justamente desse setor que cuida disso nessa gigante, como é que você acredita que as empresas poderiam promover a equidade? Não é igualdade, né, gente? É equidade. Trazendo esse tema, por exemplo, para ser discutido entre os homens, algumas empresas, quando querem se mostrar preocupadas com essa questão da mulher, acabam promovendo eventos para a mulher, para as mulheres falarem umas com as outras. Eu fico sempre pensando e acredito
que o Fábio vai assentir positivamente com a cabeça aqui comigo. Eu acho que esse papo é de homem. Tem que trazer os homens para as conversas. Não é? Esse papo é de homem. Então, tem que ser junto. Quer ver uma coisa? Por que que a licença maternidade... Por que que a licença maternidade? Poderia ser licença amamentação, porque peito, né, Andréa? Você amamentou 11, só a gente tem, certo? Jesus, amado. Licença amamentação, ok. Mas não deveria ser uma licença família para que, por exemplo, as empresas não olhassem para a mulher e não fizessem aquelas perguntas, mas você pretende ter filho? Isso existe ainda, gente. Então, assim, até que ponto na Aeon você consegue trazer essas ponderações? E também queria saber se vocês levam esses temas para serem conversados com os seus homens. Levamos. Assim, eu queria também falar que eu admiro. Andréia, você tem a minha total admiração. Eu tenho e mal dou conta de um, que já é um homem de 22 anos. Imagina 11. Imagina, quando eu soube, eu falei, não, preciso conhecer. Minha total admiração e empatia por você e pelo Fábio também, porque é fantástico isso. Nos dias de hoje, né, é muito difícil e parabéns, de verdade, parabéns. Na verdade, Amanda, respondendo a tua pergunta, sim, a gente leva essas discussões. Abrir cada vez mais fóruns é o mais importante, né? Abrir as discussões. Trazer os líderes, e aí não importa qual é o gênero do líder, né? O que importa é trazer essas lideranças para discutir, junto com as bases da organização, junto com as equipes, entender, né, qual é a necessidade, o que precisa ser feito, né? Cada vez mais é importante ter fóruns de discussão. Os fóruns de discussão vão propiciar que os líderes escutem o que as pessoas estão falando, o que os seus times estão falando, e consigam preparar políticas, cases, maneiras de trabalhar diferenciadas para atrair e adequar esse ambiente de trabalho, né, o ambiente organizacional, para a expectativa, para a carreira, para o desenvolvimento, para o que as pessoas têm de realização. Então, escutar, e aí não é independente, é claro que a gente tem fóruns específicos e grupos específicos, mas os grupos específicos são para tratar assuntos abertos para todo mundo. A gente não tem grupo de mulher para falar só com mulher. A gente tem grupo de mulher para trazer as questões e apresentarem essas questões para as lideranças de uma maneira geral, para as equipes de uma maneira geral, assim como a gente tem o Pride, que é o nosso grupo LGBT, a gente tem falado muito de raça, a gente tem falado da questão do gênero cada vez mais forte na organização. Então, cada vez mais são criados grupos de discussão para que os assuntos possam aparecer, dar mais transparência e perpetuar pela organização. Mas os grupos sempre são abertos e os fóruns de discussão, eu acho que é um canal super importante da gente ter matéria-prima para a organização entender onde dói, onde precisa atuar, onde precisa estar mais próximo, para a gente poder direcionar as questões das pessoas. Como eu falei, são pessoas, né? Independente de cor, raça, gênero, são pessoas. Então, a gente precisa tratar isso de uma maneira onde a gente abre espaço para conversa, abre espaço para discussão, para a pessoa se sentir feliz e à vontade de estar ali, inteira trabalhando. Tá certo. Vou para a André agora, porque tá chovendo de pergunta aqui. Claro, para saber de como é essa rotina, né, de cuidar de 11 crianças. A Milena, a Adriana e eu já fizemos reverência aqui para a Andréa. E 419 participantes deste fórum estão aqui fazendo reverência a André e Fábio, porque a gente, de fato, sente dificuldade em criar 1, 2, 3 filhos. E para muitas mulheres, infelizmente, a maternidade ainda é encarada como um sacrifício, né? Como uma escolha a fazer. Então, ou eu vou me dar bem na carreira, ou eu vou ser mãe, né? E a gente sabe que você estudou com todo o apoio do Fábio, estudou, se desenvolveu no que você quis e ainda conseguiu criar ainda está criando esses 11 filhos, né? Como é que você fez? Conta a mágica pra gente. Não, eu acho assim, encarar a maternidade, a família como uma profissão mesmo. É uma profissão. E com todos, tem que ser estudada, tem que ser organizada. Quando a gente encara isso como é a minha profissão, é a profissão de qualquer mulher, em primeiro lugar, eu acho que deslancha.
Essa separação entre família e... Você disse que as mulheres ainda não se sentem realizadas ou tem que deixar um pouco a profissão fora do lar para cuidar dos filhos. Olha, eu conheço uma amiga íntima minha, que é uma professora universitária da Unicamp daqui de Campinas, pós-graduada, que tem 7 filhos e uma excelente mãe. Então eu diria que ela é uma excelente mãe e uma excelente profissional. É possível? É totalmente possível isso. Claro, precisamos de como você disse, um sacrifício maior, um sacrifício no sentido da palavra, de coisa que a gente se dedica ao outro. Não é um sacrifício pesado, é um sacrifício de doação, a gente se dedica, mas com essa organização é totalmente possível isso. Então eu diria que a minha profissão tem que ser estudada, a nossa profissão tem que ser estudada para poder ser levada mais a sério. Não dá para mais empurrar com a barriga, como dizia antigamente as nossas avós, né? Sim, sabe que eu trouxe até aqui, Andréa, não está ainda nesse momento aqui na apresentação, mas eu vou adiantar um pouquinho, porque eu acho que é bem oportuno, depois eu volto em tudo isso aqui. Existe, talvez o Fábio possa até me ajudar sobre isso, não sei em qual área é a sua área de magistratura, Fábio, mas existe, qual que é a sua área? É civil, mas de direito do trabalho eu não entendo muito, mas se você der o dado, dá para a gente comentar. Maravilha. Existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 156, que fala justamente a respeito de trabalhadores, homens e mulheres, com responsabilidades familiares. Então, a Organização Internacional do Trabalho reconhece que é preciso que as responsabilidades familiares não sejam tratadas como apenas temas relacionados às mulheres, e estimula a adoção de medidas para os países signatários que favoreçam a compatibilização dessas tarefas para trabalhadores de ambos os sexos. Infelizmente, essa convenção não é ratificada pelo Brasil, mas vocês podem ver aí que, de fato, é uma preocupação da Organização Internacional do Trabalho. Então, o que você está falando, Andréa, é muito sério. As empresas, o mundo corporativo, coloca isso para debaixo do tapete. Então, assim, eu preciso ignorar, é como cortar os 2 braços e as 2 pernas das mulheres. Eu preciso ignorar que ela tem uma vida. E dos homens também, eu preciso ignorar que ele tem uma vida. Já viu um homem falando para o amigo que ele não vai no happy hour ou no clube do vinho lá dos amiguinhos do trabalho, porque ele tem um recém-nascido em casa? O que ele escuta, Fábio? Nossa, mas você vai pensar, nossa, a sua mulher manda em você, ou alguma coisa do gênero. Mas é hora também, mano, que a gente tem que ter coragem de falar, não, eu tenho que ir para casa porque agora eu tenho que cuidar do meu filho. Às vezes o amigo vai assustar no começo, depois já acostuma, ele é desse jeito, isso às vezes causa um impacto num primeiro momento, mas depois, olha, ele é assim, ele valoriza a família. E às vezes tem muitos outros homens que pensam como você e tava ali com medo. Na hora que você fala, eu também penso assim. Então como eu gosto de, como um bom churrasqueiro, eu gosto de falar que é como uma brasa acesa, né? Se acende uma, outra. Então as boas ideias, né, Milena, que você sabe bem disso que eu estou falando, as boas ideias tem esse calor de que algo vai contagiando e a gente muda o mundo. Nós estamos aqui porque nós somos pessoas que acreditam que pode mudar o mundo. E nós conseguimos isso com essas novas ideias. Mas você estava até falando sobre esse tema da diferença, né, dessa terrível injustiça de a mulher ganhar menos. Isso é algo inconcebível. Você me desculpa voltar um pouco atrás. Talvez a Adriana pode falar um pouco melhor disso, mas ela já falou, ela já adiantou esse tema, e que nós temos que ver que as pessoas, homem e mulher, são diferentes. Eles têm peculiaridades diferentes. E às vezes a mulher fica sendo forçada a formatar-se para um mundo masculino para se dar bem nesse mundo. Claro, muitas ações já estão acontecendo e isso já está melhorando. Mas ainda não é totalmente assim. Então, a mulher ela é diferente do homem. Não quer dizer que é melhor nem pior, são simplesmente realidades diferentes. Então, você veja uma característica da mulher
Por exemplo, na cabeça, o cérebro da mulher, tudo tem a ver com tudo. Tudo tem que ver com tudo. E o cérebro do homem é aquela coisa de gavetinha. Tem que abrir uma gaveta e fechar uma gaveta. Aí você bota numa reunião de trabalho. Ela começa a falar. O cara tá do lado e fala, ela tá fugindo do assunto. Cara, ela não está fugindo do assunto. Para ela, tudo tem a ver com tudo. É você que é um ignorante e não conhece como funciona a cabeça da mulher. E às vezes, para ter sucesso no mundo corporativo, ela tem que formatar a cabeça dela para fazer ela pensar como um homem. Não! Por que o homem que está na reunião não tem que saber que a cabeça da mulher é assim e, portanto, respeita? Ela não está fugindo do assunto, ela já vai concluir. Deixa ela devagar para lá e para cá. Ou, às vezes, até uma falar e depois a outra. Numa conversa só de mulher, você falou que vai fazer uma reunião só de mulheres. Isso é coisa de homem mesmo. Porque você bota uma reunião de mulheres, como o cérebro dela é fantástico o cérebro da mulher, essa conversa com aquela, conversa com a outra e todo mundo entende. Aí você bota o homem no meio, ele não entende nada. Não entende nada nem o que está acontecendo. Aí talvez é a mulher que vai ter que fazer um esforço mesmo, falar, calma gente, ele está abrindo a primeira gavetinha ali, deixa ele fechar a primeira gaveta para abrir a outra, dá um tempo para ele. Mas eu faço essas brincadeiras para chamar a realidade de que somos diferentes e que a gente só vai conseguir justiça, equidade com a mulher se essa consciência das diferenças estiver muito arraigada nas instituições e principalmente nos homens. Desculpa me alongar um pouquinho, Amanda, mas só para concluir, tem uma piadinha que o homem adora. Sabe aquela piadinha do homem que achou o gênio da lâmpada e mandou ele fazer 3 pedidos, né? Aí ele pede, sei lá, o primeiro eu quero uma rodovia que vai daqui para Paris, né? Pô, mas é muito difícil, tá querendo demais, né? Aí depois, bom, então eu quero, sei lá, eu quero uma coisa inusitada. Aí falam, não, tá bom, faz o terceiro pedido, eu quero entender as mulheres. Aí o gênio vira e fala, bom, como é que é a pista que você quer daqui para Paris? Pista simples ou pista dupla, tal. Ou seja, e os homens morrem de rir disso, tá? Só que o cara está rindo da própria ignorância. No fundo, ele está pensando que ele está admitindo que não conhece a realidade feminina e está colocando na mulher a culpa dele não conhecer a realidade feminina. Peraí. Ela é diferente. Vamos entender essa diferença, que é possível de entender. E na hora que você entender essa diferença, a relação familiar vai ser melhor, a relação de trabalho vai ser melhor, porque você está lidando com pessoas diferentes. E essas peculiaridades da mulher dão uma beleza incrível. Na família, nem se diga, mas no ambiente de trabalho também. Eu conheço juízas fantásticas, juízas maravilhosas, que fazem um trabalho brilhante. Só que precisa, então ainda, Adriana, você entende disso muito melhor do que eu, mas eu vejo o mundo corporativo ainda muito formatado por cabeça masculina. Alguém já perguntou para o cara que faz os processos de trabalho, por exemplo, para uma mulher, isso aqui faz sentido para você? Porque pode ser que aquele fluxograma faz todo sentido para o cara que fez aquilo, para a mulher não faz sentido nenhum. Alguém já perguntou se a planilha de Excel faz sentido para a mulher ou não? Então, desculpa me alongar nisso, Amanda, mas é que eu queria muito dar essa contribuição. Foi ótimo. A Milena levantou o dedinho ali. A Milena adorou a sua fala, né, Milena? Não, assim, fantástico. Tem uma coisa só do que a gente estava falando que vai superar o encontro do Fábio, né? E assim, que vem um pouquinho lá de trás, que eu acho que é um conjunto de coisas que a gente chega nesse ponto. Sobre do homem se posicionar, né, na hora do encontro no bar, enfim, de não dizer. O ponto, para mim, chave é posicionamento. Da mesma forma que a gente fala, como é que essas empresas agora serão, o que está acontecendo nesse mundo corporativo, é um reflexo das pessoas, né? Um reflexo do que a gente vem vencendo na pele individual ou coletivamente, né? E coletivamente. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito séria, que é o posicionamento, sabe? E que para que a gente possa se posicionar, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se autoaceitar. Eu acho que existe um processo de desenvolvimento humano que foi feito de uma maneira lá atrás que já não combina mais com os dias de hoje. Eu acho que esse é o grande desafio para as pessoas de RH. E assim, Adriana, tiro todo o meu chapéu para você, e para todos que estão aí nessa atuação, porque realmente é um big de um desafio, né? Eu tenho uma empresa pequena, tenho outros negócios também, e sinto na pele esse desafio,
né? Então, assim, e trazendo, Fábio, essa visão, né? Como é que esse homem tem que enxergar esse universo da mulher e como que a mulher também tem que enxergar esse universo do homem. E para isso precisa ter uma liderança, né? Um sistema de governança que toca outro tipo de música, né? Porque se a gente continuar tocando igual, a gente só vai ter o mesmo resultado, né? Sobe em cima da mesa, vira do avesso, faz aula de circo, sei lá, faz qualquer coisa. Mas, assim, eu acho que assim, o ambiente agora, ele está muito mais propício, né, a esse tipo de discussão, porque muitas barreiras foram quebradas e as pessoas estão absolutamente sensíveis, gente aberta, gente mais fechada, gente precisa mais de ajuda, enfim, essas condições humanas entre homem e mulher no ambiente do lar tá bem complicado para várias situações. A gente tem que, não só falando aí da parte corporativa em si, mas de violência doméstica. Tem, assim, a gente está tratando de assuntos, né, atualmente, que são bem doloridos e que eu acho que as grandes empresas, como protagonistas, influenciadoras e formadoras de opinião, né, e formadoras de gente, elas precisam se posicionar de uma outra forma, sabe? Então, é difícil, mas precisa dessas discussões, sabe? Para que a gente possa se ajudar. Sim, e trazer isso para a mesa. Num ambiente como esse, em que o tema é justamente falar sobre a questão da liderança feminina, sobre a condição da mulher, a condição do trabalho que existe fora dos muros da empresa, né? E que afetam a produtividade dessa mulher também. Num ambiente desse, é um ambiente seguro. Tá? Agora, como disse o Fábio ali muito bem, numa reunião, às vezes a mulher fica tímida de se posicionar, porque vai ter algum homem que vai dar uma virada no olho. Isso existe, gente. Fato, é lógico. Então, assim, então o Fábio trouxe uma questão que eu acho bárbara, né? Que é a questão da mulher, e eu falei isso com a Adriana na nossa conversa de preparação essa semana, né, Adriana? A gente vai até debater isso aqui com os participantes, mas as mulheres que a gente conhece hoje, muitas que estão na liderança, em vez de estenderem a mão para outra mulher que não subiu ainda, que não conseguiu por alguma razão, muitas vezes por falta de autoestima, como você falou, Milena, muitas vezes essa mulher ela se masculinizou a um ponto para ser aceita, que a voz dela é diferente, é uma voz mais grave. Isso no judiciário deve ser muito realidade também, Fábio. As mulheres do judiciário, na magistratura, esse número cresceu muito, mas ainda é de menos de 40%. É concurso público, mas há uma discussão aí. Por que essa mulher não vai se candidatar, né, a esse cargo de poder? Então, Adriana, eu queria que a gente trouxesse um pouquinho dessa conversa que a gente teve sobre o quanto a liderança ainda é masculinizada e a própria mulher que está na liderança se sente ainda um pouco intimidada de imprimir uma liderança de fato feminina, né? Uma liderança empática, uma liderança de cooperação, uma liderança aberta a novas ideias, uma liderança com habilidade para implementar a mudança. Por que é que a gente ainda é tão insegura, Adriana? Eu acho que a gente vem de uma história, né? O que a gente tem ouvido e nas conversas e nos fóruns onde a gente discute o assunto, a gente vem de uma história, né? E uma história muito recente de poder se posicionar, de poder se empoderar, de poder fazer as perguntas, de poder usar suas roupas, de poder ser mais emotiva ou menos emotiva, né? Eu volto a dizer assim, é da pessoa, né? Não é do gênero. Então, e as organizações de uns anos para cá, ainda bem, vêm entendendo isso melhor, né? E vem abrindo esses espaços, e vem abrindo esses canais, feitos programas específicos para as mulheres também poderem compartilhar os seus sentimentos e poderem crescer dentro da organização de uma maneira mais feminina, né? Ela tem no seu domínio a questão de ter filho ou não ter filho, a questão de vou fazer assim ou vou dessa maneira, por que eu não posso seguir dessa maneira ou por que eu não posso ter esse determinado jeito, né? Então, as organizações vêm de uns anos para cá entendendo isso de uma maneira
pragmática, né? E se desafiando, né? Desde a liderança a fazer diferente, a ter o que a gente chama de inclusão, né? De trazer as pessoas para a conversa, de ouvir onde estão os problemas. Porque também fingir que não ouve, que está tudo bem, não vai fazer com que ninguém evolua, nem a organização. E se a mulher hoje é uma força de trabalho importante na nossa sociedade, ela tem sim que ser ouvida, ela tem que ter voz e ela tem que ser encorajada para falar. Né? A gente tem perdão. Eu que peço. Você já se sentiu reprimida ao estar na liderança, junto com provavelmente a maioria, né, da diretoria do board, sempre a maioria é formada por homens. Você já se sentiu intimidada de falar alguma coisa? Não necessariamente na sua atual empresa, mas ao longo desses 30 anos, você já quis falar alguma coisa e segurou? Muitas vezes. Acho que agora menos, porque até a gente vai ficando mais velha e vai entendendo como as coisas funcionam, mas alguns, e até porque eu tenho essa bandeira da questão da igualdade, da questão da inclusão, da questão da mulher na liderança já há muitos anos, e venho de uma família de mulheres fortes, né? Então a gente tem isso, acho que está meio no sangue, no DNA, mas várias vezes. Eu comecei minha carreira numa empresa muito masculina de logística, onde a grande maioria eram homens, mas eu tinha um exemplo muito importante de uma mulher presidente. Então, eu sempre olhei isso e cada vez que eu me sentia, vou falar, não vou falar? Vou falar. Eu sempre fui um pouco inconformada, como diz a Milena, com a sociedade, com a maneira que a sociedade se organiza. Então, esse inconformismo me ajudou muito nisso. Mas é claro que muitas vezes eu me senti discriminada, muitas vezes eu me senti acuada, muitas vezes eu fiquei assustada, pensei 2 vezes antes de falar, porque era um ambiente muito mais masculino. Posso fazer uma pergunta? Claro. Posso, Adriana? Que é uma curiosidade? Claro. Desculpa, Amanda. Mas assim, sabe uma coisa que eu fico pensando assim, né? Eu tenho muitas reflexões, né, sobre esse tema e tal. São bem individuais, eu adoro ficar refletindo sobre isso. Até para a gente poder ser melhor, né? Agora, como você se sente também num ambiente desse? Porque eu acho que a mulher, ao mesmo tempo, ela também precisa se auto-melhorar nesse ambiente todo, sabe? Porque muitas vezes o machismo vem da mulher. Sim. Muitas vezes a outra, por ver você se posicionar, porque você acredita, porque você faz, porque ela é não sei o quê, porque ela não sei o que lá. Eu acho que assim, para a gente poder ter um movimento novo, ambientes novos de transformação, eu não acho que tem que ser uma coisa, concordo plenamente que tem situações super complicadas, né, em relação à figura masculina, né? Agora, eu tenho 3 irmãos homens, mais meu pai. Eu sou a única mulher na minha família, salvo, obviamente, minha mãe, né? Mas assim, enquanto filha. E é muito complicado esse vai e vem de relacionamento. E eu já senti, tanto de homem, e também já senti de mulher. Então, se aqui a gente está falando de um papel de equidade, e a gente quer mudança, a mudança ela tem que começar com a gente. Nós, mulheres. Então, eu queria te escutar muito, sabe, Adriana? Porque eu não sei, assim, eu trabalho no mercado corporativo direto, né? Eu trabalho com grandes empresas direto há muitos anos. E, nossa, eu tive dificuldade de aceitação pela própria mulher. Às vezes os homens eram muito mais receptivos comigo do que as próprias mulheres. Sabe? Então, eu acho... Como que é isso? Como que é esse balanço? Como que você enxerga? Eu acho que vem mudando de uns anos para cá. Eu acho que, assim, alguns anos atrás isso era bastante forte, Milena. Eu sinto, e que bom, e a sociedade tem feito um movimento maior nesse sentido do apoio feminino, né? Da mulher ajudar a mulher, da mulher ir junto, né? E da mulher não ser a primeira a ser a que discrimina a outra mulher. Eu acho que alguns anos atrás isso é bem verdade, eu concordo super com você, acho que a gente ainda tem muito que caminhar nessa jornada, mas eu sinto uma sociedade mais... que hoje acolhendo mais mulher, mulher apoiando mais mulher,
mulher ajudando a mulher a se posicionar nas organizações, na sociedade. E a gente vê um movimento aí muito grande sobre assédio sexual na indústria do cinema, que você tem muita coisa aí que vai ajudando a mulher também a se encorajar, né, e se empoderar das questões que a incomodam, e as mulheres se ajudando enquanto mulheres numa corrente de solidariedade, de sororidade nesse sentido. Sororidade. Então, por exemplo, isso tem mudado de anos para cá, porque de verdade, alguns anos atrás isso era muito triste. Eu também senti muito isso. E agora eu sinto diferente. Tá melhor, né? Parceiras, melhor. A mulher precisa se posicionar e ocupar de verdade qualquer espaço onde ela esteja. Então, por exemplo, numa reunião de board de empresa, se há alguma piadinha, algum comentáriozinho machista que a gente sabe que existe, a gente sabe, gente, que existe, a gente ouve e ainda se cala. Então, precisa fazer valer o he for she. Porque, afinal, a gente precisa do apoio total e irrestrito desses homens que estão no board, que eles estão no topo, ainda são em maioria. Então, a gente precisa do suporte dos CEOs, de conselheiros, a gente precisa estar ao lado deles e a gente precisa trazer essa visão para todos os lugares onde a gente estiver. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente possa ter a coragem de, ao ouvir um comentário do tipo: ah, ela foi promovida, essa aí deve ter saído como chefe. Ah, essa aí tá com roupinha de bater meta. Ah, essa aí, não sei, deve estar naqueles dias. Quando a gente ouvir uma coisa, por que a gente não fala que isso é justo? Por que a gente se cala ainda perante essas... Então, assim, é esse tipo de pequenos machismos, pequenos comentários que a gente precisa dar um basta também, né? O que você acha disso, Andréa? Sim, isso é nítido, né, que isso acontece. A gente tem que se posicionar mesmo, tem que ir a favor da mulher, porque muitas vezes é a própria mulher que acaba discriminando outra mulher. É claro, como a Adriana falou, isso está caminhando para melhor? Claro que está, mas ainda temos muito a fazer. Alguém perguntava ali se eu me senti discriminada por eu ter escolhido ser mãe de 11 filhos. Sim, algumas vezes sim. Só que uma posição minha, eu escolhi, então isso não me afeta. Então foi escolha nossa, foi escolha minha isso. Então há essa discriminação? Hoje menos, mas há ainda sim. Então quer dizer que a Andréa coloca aí que é discriminada por ter feito a própria escolha. Eu acho que a Andréa é a mais subversiva de todas as mulheres que eu já conheci na vida, porque ela teve a coragem de ir contra o que se considera que é a mulher empoderada. A mulher empoderada é aquela que é empreendedora como a Milena, é aquela que é uma diretora de uma multinacional como a Adriana. Não, aqui escolhe ter filho, ela escolheu ter filho. A gente ainda tem esse conteúdo. E quantas mulheres gostariam de ter essa coragem que a Andréa teve? Aliás, Andréa, a maior parte das perguntas estão sendo direcionadas a você e ao Fábio. Amanda, mas olha, eu sou empreendedora de 11 filhos e tenho uma microempresa, então eu tenho esse poder todo aqui dentro da minha casa, né? Então... Exatamente, mas a sociedade ainda não entendeu isso. Sim, Nós, sim. mulheres mesmo, ainda não entendemos isso. Né? E eu queria justamente que você matasse a curiosidade aí dos nossos participantes que querem saber como é que você administra essa empresa. Você tem reuniões, você tem um schedule que você segue. Existe aí toda uma técnica de liderança. Tem que ouvir, né? Porque senão vira bagunça geral. Então, eu acho que a organização é o grande segredo, né? É a nossa rotina que eu tenho, o Fábio, que compartilha comigo, porque isso de ter 11 filhos foi uma escolha nossa, não foi só eu que quis, né? Então, nós estamos nesse empreendimento junto, na nossa família. Então, tem que haver, fazemos reuniões semanais, em relação a problemas de família e também fazemos reuniões semanais em que saímos só os dois. Então, isso é fundamental. Cuidamos dos dois líderes daqui de casa, dos dois presidentes dessa empresa, que é um homem e uma mulher. A gente cuida desse relacionamento
Então tem que ter essa rotina, agenda e tudo na rotina. A reunião que a gente faz tem pauta, é como se fosse uma empresa mesmo, é uma empresa. Até porque, imagina administrar as compras de uma família tão numerosa. Andréa, fala para mim alguns números dessa lista. Isso tem que ser uma organização, porque ainda mais agora que a gente viveu essa pandemia, que a gente tinha que sair muito pouco, a organização teve que ser maior ainda, né? Então, 500 ovos mensalmente, 40 rolos de papel higiênico mensalmente. Então, a gente tem isso tudo anotado, esses dados, para que a gente possa realizar isso de uma forma tranquila e não ficar nesse desespero, né? Acabou compra. Não. Ter esse mínimo de organização é fundamental. Né? Muito bem. Andréa, eu queria aproveitar para emendar mais uma pergunta, já volto com Milena e com a Adriana. Eu queria aproveitar para emendar uma pergunta para você, que é o seguinte. A mulher vive essa angústia da hiperprodutividade, né? Então, ela precisa ser excelente no trabalho, ela precisa estar linda, ela precisa ser bem informada, precisa fazer as unhas, fazer depilação, precisa cuidar bem dos filhos, ajudar na tarefa. Então, assim, um leque de atividades e de pratinhos que essa mulher precisa girar para não deixar nenhum pratinho cair, e ela vive se sentindo culpada, né? Principalmente essa mulher que está em cargo de liderança, é uma mulher que se sente culpada, porque não tem como dar conta, né? E aí, quando eu te perguntava, como é que você dá conta de 11 lancheiras, de 11 tarefas, de 11 aulas online? Meu Deus do céu! E você passa sempre para a gente uma tranquilidade que eu acho que é fundamental para qualquer mulher, com ou sem filhos, com muitos ou com poucos filhos, né? A gente precisa parar de se sentir culpada, né, André? Sim. Quem disse que eu dou conta? Eu não dou conta. A gente dá conta das nossas prioridades, né? O que a gente elege que é uma prioridade, a gente sim pode dar conta. Agora, de tudo, Amanda, é impossível. A gente acaba se sentindo culpada porque achamos que somos super mulheres. Não somos super mulheres. Ninguém dá conta de tudo. Esse é um primeiro ponto, que a gente passa a não se sentir culpada quando a gente entende que não dou conta de tudo. Não é porque eu tenho 11 filhos, como que eu dou conta? Não, eu não dou conta. Você que tem 2 também não dá conta de tudo. Isso, se a gente começa a aceitar essa realidade que a gente não dá conta de tudo, e sim, a gente pode dar conta das nossas prioridades, a gente começa a sentir menos culpa, né? Essa tal da culpa, nós às vezes criamos um pouquinho no sentido que eu tenho que fazer isso. Não, eu não tenho que fazer isso. Se eu preciso, eu vou fazer. Mas eu não sou obrigada a fazer isso, eu não sou obrigada a dar conta de tudo. A culpa um pouquinho está em nós mesmos, nós sentimos essa culpa. Eu sinto essa culpa? Não, não sinto essa culpa porque eu sei que eu não dou conta de tudo. Isso já é um ponto passivo para mim. Então, essa culpa é diminuída um pouco. Tirou o peso das próprias costas, né? Sim. A Andréa contou para mim o seguinte, que ela já surtou. Adorei! Ela já surtou! Olha, e surto, não é que já surtei, eu surto. Conta aí pra gente a história do Dia da Injustiça, Andréa. Bom, as pessoas que estão aqui sabem que quando a gente tem filhos, eles começam a crescer um pouquinho, tudo é questão de justiça. Isso não é justo, mamãe, isso não é justo. Nós estávamos saindo a passeio e começou a confusão. Uma coisa que eu surto é briga. Eu surto. Com briga é uma coisa passiva. Eu surto. E começou. Um cutuca o outro. Aí eu fiquei brava com a criança errada. Mas isso não é justo, eu não estou fazendo nada. Ah, você não está fazendo nada? Mas hoje é o dia da injustiça. Eu decido. Eu que vou decidir. Porque... Então, até hoje eles tiram sarro de mãe, você instituiu o dia da injustiça, porque você pôs de castigo que não era para pôr, você brigou com quem não era para brigar. Não, hoje é meu dia, o dia da injustiça. Eu vou decidir. Pronto, acabou a briga, não tem mais briga. Ninguém queria passar o dia da injustiça. Eu tive coragem de abrir a boca nesse dia. Alguém duvida do poder feminino? Milena, você sabe que já teve um dia em casa, eu com os meus 2 filhos, que às vezes eu acho que são 6, que eu falei assim, tá proibido falar mãe.
tá proibido. Eu estava cheia de projetos, eu estava cheia de coisas. E era mãe, 2 dias sem falar a palavra mãe. Então, assim, surta mesmo, a gente precisa ser generosa com os nossos próprios surtos. Como é que você está aí com seus surtos, Milena, e o seu pequenininho de 7 anos, juntinho com você? Eu sou bem parecida com a Andréia. Inclusive, Andréia, depois assim, eu preciso de umas aulas, tá? Eu acho que você devia, tô falando sério, assim, porque a gente vive essa realidade, eu concordo plenamente que a gente tem que começar a tirar as coisas da mochila, sabe? Que de alguma maneira a gente coloca, né? Tira elas e manda embora, amarra, eu costumo falar, amarra e joga bem longe, assim, e faz esse trabalho, inclusive, mental. Como se fosse um furacão vindo e que tudo vai embora dessa questão culpa. Porque eu acho que essa é a maior dor da mulher, sinceramente. A mulher, ela se culpa por isso. Assim, ai, não deu tempo de fazer pão, eu tô horrível, eu não consegui fazer o que meu filho falou. O meu caso, aqui em casa, eu estou trabalhando. É o gerúndio real. Sei lá, 18 horas por dia. E a gente ficou aí esses 3 meses, né, no isolamento 100%. Então, quer dizer, não tinha ajuda de ninguém em casa. Então, eu tinha que fazer almoço, tinha que fazer café da manhã, tinha que fazer almoço. Essa coisa da escola, né? A escola entregou para mim para eu ser professora. Eu falei, situação, escuta, eu não sou professora. E aí eu falei, quer saber? Se a escola não está dando conta da parte dela, e olha que é uma escola legal, não vou ser eu que vou dar, sinto muito, entendeu? Falei, Luigi, você tem que fazer sua parte, senta aqui, faz. O que ele absorveu, porque assim, ele falou, filho, mas você não tem tempo para mim. Você não me dá atenção. E isso dói na nossa alma enquanto mãe, né? Ao mesmo tempo eu falo, filho, a mamãe tem que continuar trabalhando. A mamãe não deixa você na escola cedo e sai, e eu não vou te buscar às 18. Então, a gente não se via nesse tempo. Agora a gente está se vendo o dia inteiro. E a mamãe trabalha esse tempo todo que você está na escola. Cada um tem que fazer a tua parte. É isso, mas você não está fazendo a sua porque você continua trabalhando. É assim. E dá, a gente... É assim, quem não... Esse negócio de injustiça, ele vem e fala assim... Você falou sobre... Eu tenho um negócio na geladeira que eu escrevo com ele. A primeira coisa que está escrito ali é... Ó, a palavra culpa não existe. E aí, assim, eu tô trazendo junto determinadas situações e colocando, escrevendo. Eu escrevo, ele escreve comigo, a gente marca a data, põe lá. Por quê? Porque é muito difícil mesmo, assim. Eu já surtar, básico. Porque, e assim, o que eu gostei muito do que vocês disseram aqui, inclusive vocês são, mesmo, assim, então de parabéns, uma energia maravilhosa, além de todo o papel aí que vocês cumprem. Nossa, é um exemplo pra gente, sabe? Não só vocês, Adriana, também, agora especificamente falando dessa tropa toda que vocês têm dentro de casa. A gente conseguir assumir o inverso, né? É assim, hoje injustiça e acabou, sabe? Tipo, eu falo isso pro Luiz. É isso mesmo que tem pra hoje, acabou. Cada um resolve seus problemas. Resolve o seu, eu resolvo o meu, acabou. É isso aí, Milena. Eu vou trazer para vocês uma reportagem que me chamou muita atenção. Foi divulgada agora, recentemente, durante a pandemia. Aí. Vou colocar aqui para a gente pensar sobre ela juntos, né? Então, é uma reportagem escrita, inclusive assinada por uma mulher, né, da revista Exame, e diz aí, maternidade e quarentena, mães precisam trabalhar, mas aulas não voltaram. Planos e decisões de retomada ao trabalho durante a pandemia do coronavírus mostram como as leis e empresas insistem em ignorar o papel da mulher. Então, eu passo a palavra para o querido Fábio Toledo. Fábio, o que você acha desse subtítulo aí dessa reportagem? Empresas e leis ignoram o papel da mulher. Desculpa bater na mesma tecla para falar disso. Quem está ignorando o papel da mulher são os homens aí. Por que o filho em casa é só responsabilidade da mãe? Por que não do pai? Mas eu estou em home office e ela não?
E ela não, ou seja, essa parceria ela tem que ter uma radicalidade. Então, nesse aspecto, aí já está errado a partir da postura do pai de ser corresponsável e dividir essas atribuições. Mas tudo bem, pode ter também aquela situação que os pais não vivem juntos, enfim, inúmeras dessas situações. Claro, e às vezes o filho está com a mãe. Precisa também ser pensado, sim, nessa situação de como compatibilizar isso daí. Eu até, uma colega eu não tenho problema nenhum de falar isso, que ela falou, Fábio, mas você está fazendo audiência, eu tô com um filho em casa aqui, com aula, e como que eu vou fazer isso, tá? E aquela questão da culpa, é impressionante, é bom vocês terem tratado da questão da culpa, e como isso é pesado para a mulher. Sabe o que eu respondi para ela? Eu falei para ela, olha, todo mundo sabe que está nessa situação, faz a sua audiência, se seu filho entrar no meio da audiência, todo mundo sabe que você está passando por essa situação, não se culpe por isso, às vezes você precisa botar um filminho, coloca um filminho, se você um dia ou outro caiu um pouco o rendimento, paciência, é uma situação que nós temos. Sabe o que ela me respondeu? Eu falei, Fábio, nossa, eu vou ficar ouvindo esse seu áudio o dia inteiro, porque você me tirou um caminhão das costas. Eu falei, mas gente, mas quem tem o direito de botar um peso, um fardo pesado nas costas da mãe? Quem? Não tem. Tem que ser aliviado isso. É uma nova realidade. A Andréia, por exemplo, falou, olha, com os pequenos de 5 e de 3 anos, não vai ter lição, já falou para a escola, não vai, ela separa uma meia hora ali, faz ela um trabalhinho com as crianças, que está indo muito bem. O mais velho está lá em home office, está lá agora, está fazendo lição com a irmã, que está ajudando a fazer uma prova de inglês, mas o que não dá para fazer, não faz. E diga com clareza para a escola, olha, até aqui eu consigo assumir, isso eu não consigo. Porque também isso é novo para todo mundo. Então, a gente tem que assumir essa postura de leveza. A Andréia fala muito isso. Eu gosto que ela fala quando eu não dou conta, porque ela está sendo sincera. Ela elenca as prioridades, isso eu vou fazer, isso eu não consigo. E não acontece nada. Então, a gente precisa dizer para todas essas pessoas que a gente precisa ter mais leveza na nossa vida. Tá? A vida é muito curta, ela passa rápido, joga essa culpa fora e temos toda essa tranquilidade e essa leveza para dar o melhor de nós. Mas dar o melhor de nós com o espírito desportista, com os músculos distendidos e não com aquela tensão constante que às vezes nos colocamos. Né? Então... Mas eu fiquei, Amanda, eu coloco a sensação de ter fugido do assunto. Se eu fugir do assunto, você me puxa a orelha aí que eu retomo o tema. Fábio, tudo o que você disser aqui é extremamente bem-vindo. Eu queria jogar agora para a Adriana, para comentar um pouquinho dessa reportagem, né? Que subliminarmente, quer dizer, de forma inconsciente, até nós mesmo, mulheres, né, atribuímos esse papel da vida privada, né, exclusivamente a nós mesmas, né? Até nós mulheres. Então, assim, você acha que a própria mulher é que precisa mudar para que a gente consiga avançar nesse tão desejado cenário de equidade na liderança das empresas e até da vida? Acho que, Amanda, isso é um exemplo do que a gente estava falando um pouco antes com a Milena, né? Um pouco o quanto a mulher impulsiona, né, a discussão para um lado ou para o outro, e quanto a gente se ajuda e quanto não ajuda. A gente fala muito, né, nas discussões mais técnicas e nas organizações de viés inconsciente, né? E é isso, né? É como você inconscientemente, às vezes, leva a discussão para um lado é totalmente fora do que você quer, do que você imagina, né? Então, essa reportagem, no fundo, é isso, impulsiona aí um direcionamento exatamente o oposto do que a gente está discutindo, de fazer as coisas conjunto, de fazer os pactos em casa, de combinar o jogo com o chefe, com o líder, com o time, de se aceitar, né? De aceitar o dia da... Como chama? O dia da injustiça. E se aceitar, não consigo fazer tudo. E o homem também não consegue fazer tudo, né? Porque todo é ser humano e a gente não consegue fazer tudo. E a gente está num momento que, ainda bem que a gente está se entendendo melhor e realizando o limite que a gente tem para as coisas, né? E até onde, e aceitando isso de uma maneira melhor.
Isso ajuda para a gente na vida, ajuda muito nas organizações. Então, a questão do viés, a questão do inconscientemente, você caminhar com uma discussão para um lado oposto do que se deveria, ou do oposto que a sociedade tem caminhado. Né? A gente fala isso muito, e tem discutido isso muito nas organizações, porque inconscientemente você fala ou faz coisas que você não percebe que você está excluindo, que você está discriminando, que você está deixando fora pessoas do dia a dia, da rotina, do dia a dia e tudo mais. Então, você falou em diversidade, Adriana, falou em viés inconsciente, e eu preciso trazer um dado aqui, antes que nosso tempo acabe, que no cenário da questão da dificuldade que a mulher vive ainda para acessar ainda cargos de liderança, toda essa carga, né, da vida pessoal da mulher, que ainda é jogada para debaixo do tapete no mundo corporativo. A gente vive no mundo corporativo como se fosse, pelo menos até aqui, eu espero que essa pandemia mude isso de forma radical. A gente lidava com o mundo corporativo como se fosse um palco, né? Onde a gente sobe no palco e faz uma performance. Esse termo, inclusive, é muito usado, né? O funcionário está performando bem, uma performance, uma apresentação, porque eu não sou eu mesma. Eu represento um papel, certo? Isso precisa mudar no mundo corporativo. E nesse cenário, a gente precisa frisar aqui que as mulheres pretas, que as mulheres pardas, que as mulheres negras são as que estão em piores condições nos indicadores de renda, no mercado de trabalho, no quesito de escolaridade, elas ainda estão piores do que as mulheres. Então, dentro do subgrupo mulheres que vivem essa diferença, sentem na pele essa diferença, para as mulheres pardas, negras, pretas, como queiram, eu quero deixar registrado aqui que a gente precisa, todos nós precisamos nos esforçar para lutar contra essa diferença. Queria aproveitar por falar aqui em pele, acabamos não abordando com você, Milena. Estamos com o tempo curtíssimo aqui, está acabando, mas eu queria muito que você trouxesse esse seu depoimento muito pessoal de quando surgiu o vitiligo, do quanto você precisou se aceitar, você que na época trabalhava como modelo, do quanto foi difícil você aceitar essa transformação pela qual você viveu e do quanto você precisou aprender a ser mais generosa consigo mesma e assim acabou estendendo essa generosidade para os seus liderados. Então, é um assunto que para mim é super tranquilo, né? Como você já sabe um pouco aí da minha história, acho que algumas pessoas aqui também. Eu fui modelo, assim, eu tive o meu vitiligo, ele nasceu em 2007, então eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 40. E é complicado para qualquer pessoa que tem uma pele de um jeito e daqui a pouco você começa a se transformar, né? Você começa a se olhar no espelho e você já não é mais esteticamente aquela pessoa. Então, o grande desafio para isso é única e exclusivamente a questão estética, né? Assim, não existe, eu acho que essa coisa é muito importante ser dita. Não tem contágio, não tem nenhum problema maior, né, na condição orgânica, mas tem um ponto muito chave que é a mental, né? Que é a parte da não aceitação, da depressão, da indignação, porque comigo, nossa, o que aconteceu? Eu não sei nem como atribuir isso, né? Até porque eu não gosto de falar sobre determinadas situações quando a gente fala de energia, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Independe da religião, independe de nada. Eu tenho uma fé que é, para mim, inabalável. E tudo que vem para a gente, vem para que a gente possa ser um ser melhor. Eu super acredito no desenvolvimento e na evolução humana. Eu não consigo viver se não for através disso e com isso. E por isso que eu amo tanto lidar com as pessoas, estar aqui, essas discussões, assim, eu me emociono, inclusive, cada vez mais quando eu falo sobre isso, porque se veio para mim uma coisa dessa, era para eu ser melhor como ser humano. E eu tive esse entendimento porque eu tenho uma característica de olhar os problemas de frente. Eu acho que o grande problema é quando a gente não assume que ele pode ter uma solução. Né? Partindo do princípio que todos os problemas vêm para que a gente possa resolvê-los,
tá tudo bem, a gente vai resolver, entendeu? E essa leveza que eles falaram aqui é a forma que eu também procuro viver a minha vida, sabe? E o vitiligo veio só para me ensinar. Me veio para ser uma mulher melhor, me veio para ser um ser humano melhor, me veio para trazer mais empatia, me veio para... As pessoas olham para mim para caramba, eu te contei, é um negócio, até esse final de semana, assim, eu vivi isso, porque eu fui para um lugar, um retiro, assim, porque eu estava precisando, estava super estressada, cansada. Eu tinha acabado de fazer stand-up, que é uma coisa que eu gosto muito de esporte. Aí veio uma mulher, é só um parênteses rápido que eu sei por conta do tempo. Aí eu subindo assim leve, porque eu amo a natureza, eu amo pássaro, eu amo borboleta, sabe assim, eu me conecto para eu voltar, sabe assim, que inclusive é uma das coisas que eu super recomendo para as pessoas, porque tem muita beleza do nosso lado, é que a gente que não olha para ela. Tem aqui na selva de pedra que a gente vive também, tem borboletas voando. E isso pode nos ajudar a se manter mais conectado com o nosso próprio eu. E a mulher estava sentada lá assim, ela levantou, né? Estava de máscara dela, fez assim, com óculos, fez assim. E eu chegando, né? Toda malhada. Aí eu olhei para ela e falei, gente, duas uma, essa mulher vai se afastar de mim, vai correr, ou ela vai querer chegar perto para conversar comigo. Ela quis até conversar, mas eu não estava no ambiente de papo, eu estava afim mesmo de ficar na minha introspecção. E isso é realidade. E eu sou uma pessoa resolvida. Eu acho que a gente tem coisas tão mais bonitas. Eu acho que a beleza é uma construção do indivíduo. Então, ela não é estética. A estética, sim, faz parte. A gente vê, só que, principalmente agora, cara, desculpa, assim, tá bom. Eu tenho um cabelo loiro porque eu tinha, entendeu? Eu sou mais magra porque eu corro pra caramba, eu faço exercício, eu sou vegetariana. Não quer dizer nada isso, mas assim, eu tenho uma alimentação saudável. A gente tem que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E a pele, a minha, por uma vantagem, eu tenho essa pele desse jeito. E eu amo as minhas manchas, eu acho que elas me representam. E não tem como eu esconder as questões emocionais que eu já vivi ou que eu vivo até hoje por eu tê-las. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque todo mundo tem. E eu também tenho. E eu estou no processo de cada vez me superar e ser um ser humano melhor. Se eu for melhor comigo, eu vou conseguir ser melhor com vocês. Eu acho que só tem um caminho meio que dessa forma. E só para fechar, segunda-feira, eu estou super emocionada de falar isso. Eu lanço meu programa que chama Uma Questão de Pele, que é exatamente para ajudar as pessoas a se entenderem quanto essa doença, que é o vitiligo, é uma doença autoimune. Eu não quero mais ver gente falando comigo que se esconde, que não tem vontade de sair de casa, que está em depressão, por causa disso. Eu falei, eu não vou deixar, entendeu? Então, tudo que eu puder fazer na minha vida para influenciar de uma forma positiva, eu vou fazer. Então, obrigada por você ter tocado nesse assunto. Hoje, especialmente, eu estou emocionada porque o meu sonho está saindo do meu coração. E a gente tem que se unir, não é só o pensar, é o agir coletivo. Então, assim, todos vocês podem contar comigo. Muito obrigada, Amanda. A gente que agradece, a André ali secando as lágrimas, a Adriana ali também com aquele nó na garganta. A gente vai bater palmas para a Milena, isso aí, Fábio. Linda! É isso, que a gente possa se aceitar do jeito que a gente é, com mancha, sem mancha. Eu tenho psoríase, com psoríase, sem psoríase, gorda, magra, com as marcas que a vida traz pra gente, né? A Andréa já foi elogiada porque teve 11 filhos, foram 10 cesarianas, um parto normal, amamentou todos e não tem barriguinha. Mas se tiver, também tá tudo bem, né, Andréa? Gente, agora que tá acabando, vou morrer de saudade de vocês. A gente tem alguns minutos. Eu preciso fazer aqui alguns anúncios paroquiais. Eu quero avisar vocês que a RH vai realizar a Masterclass do Ricardo Guimarães, dia 24 de junho, inspirador ou ameaçador sobre esse cenário, né? A gente que escolhe se ele vai ser inspirador ou ameaçador. Eu vou logo falar. É isso aí, já entrou a tela de encerramento, que dó. Vou logo falar dos patrocinadores para ver se depois dá tempo de todo mundo dar uma palavrinha para se despedir.
evento especial de liderança feminina, só podia ser mulher, realizado pela BRH São Paulo, Regional Campinas, patrocinado pela Share RH, patrocínio da Regional Finoc Ustra Advogados, muito obrigada, Scaffold Education, patrocinadores de gestão AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, LHH, ProPay Universe, Gestão em Saúde. Esse evento está sendo possível porque toda essa galera acreditou que era importante falar desse tema. A gente tem mais alguns minutinhos. Consegui, falei correndo, mandei uma locutora de rodeio aqui para ouvir uma frasinha de vocês, um pouquinho de cada um. Bem rápido, senão a gente vai ser cortado. Eu quero ouvir o tchau de vocês. Vou por ordem alfabética, começando com a Adriana Zani, executiva da Aon. Desde já, muito obrigada por ter estado conosco, Adriana. Imagina, eu que agradeço amanhã, agradeço a lição, as lições todas, Andréa, Fábio, Milena, obrigada por estarem conjunto, né, aqui ensinando tanto para a gente. Sempre é uma experiência muito legal. Mulheres, vamos nos unir e trabalhar juntas, né, nessa liderança. A gente pode muito, né, e sempre cada vez mais unidas, com o apoio dos homens, com o apoio das pessoas, né, porque no fundo somos todos seres humanos. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito enriquecedora, fiquei emocionada com a história da Milena, é difícil, Milena, boa sorte no teu programa e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Um beijo grande, obrigada. Obrigada, Adriana. E vieram muitas perguntas para todas vocês e para o Fábio também. Então, eu vou pedir para que vocês não deixem de compartilhar suas perguntas. A gente vai mandar para vocês depois essas perguntas para que vocês possam participar, porque a história é tão boa, o papo é tão bom que a gente não conseguiu abrir muito aqui para as perguntas. André e Fábio, a despedida de vocês. Vou morrer de saudade. Agradeço estar aqui com vocês, que hoje foi um dia muito especial em que eu aprendi muito, principalmente agora com esse depoimento da Milena, porque eu também tenho vitiligo, Milena, então assim, me realizei vendo você falar. Agradeço de coração a todas vocês, Adriana, a todo mundo. Amanda, muito obrigada. Olha, também vocês que às vezes ficou com um gostinho demais, tem a Andréia, ela é blogueira também, vai lá no Insta dela, da Mãe dos 11, que aí ela responde rapidinho o que vocês quiserem saber da Mãe dos 11. E o pessoal ficou com a expectativa aqui de falar de leis para mim. Eu não gosto muito acho que o evento não vinha muito nessa linha, então eu acabei fugindo quando vinha de legislação, Amanda. Mas eu queria que se tivesse que ter uma lei, uma norma aqui para fechar esse evento, seria o seguinte: toda mulher tem o direito de ser amada. Com isso, eu tô casado com a minha esposa há 28 anos, e eu costumo dizer que eu amo essa mulher 280 vezes mais do que aquele dia em que eu disse sim para ela. Então, a única lei que a gente, para mudar esse mundo e para exercer a liderança feminina, com essa frase: toda mulher tem direito de ser amada incondicionalmente. E é só isso, gente. Não precisa de mais nada. Milena, sua despedida, você dá conta? Eu só tenho que agradecer mesmo do meu coração, que coisa mais maravilhosa. Andréia, meu convite aqui para você fazer parte do nosso projeto, depois a gente conversa. Com certeza. Eu queria muito, do meu coração, agradecer a BRH, porque vocês fazem eventos maravilhosos, vocês conseguem unir pessoas certas em momentos certos. Então, eu só tenho aqui minha gratidão. Amanda, você é uma pessoa maravilhosa, você contagia com a sua alegria, com a sua leveza, com a forma de interação. Então, e é o que eu acabei de dizer, que é o que eu acredito, e não só porque a gente está no pós-pandemia, esse novo normal, o next, o que será, mas é que a gente não pode só pensar, a gente tem que agir coletivo. E é para todo mundo, não é só para um, para outro. Para todos nós. Então, que a gente faça um pouquinho, de um pouquinho vir um montão. Que a gente possa se unir mais e sermos melhores seres humanos nessa vida. Muito, muito, muito obrigada do meu coração. Vamos de mãos dadas, e é hora de falar
de presente, porque durante a semana a BRH São Paulo, Regional Campinas, promoveu um agito danado lá no Insta. Queremos agradecer aqui todos os patrocinadores. A gente vai distribuir 27 prêmios para a galera que interagiu lá no Insta da BRH Regional Campinas. Então, são 5 do Caos Corporativo, o meu podcast. Junto com Alberto Reutemann e Anderson Barros, convido vocês a ouvirem. A gente vai mandar para vocês máscaras para os sorteados com uma mensagem super positiva. Vai passar, porque vai passar. E tem 22 presentes da Paula Espelho Beauty Style. E eu vou dar uma palhinha aqui de quem ganhou: Ju Pereira, Larissa Maca, Thaís Pereira, VB Netaço e Alessandra Coelho, 23. Esses são os perfis do Insta dos vencedores. Acabou, gente! Vamos combinar de voltar? Vamos combinar de conversar mais numa próxima oportunidade? Quando vocês quiserem. É um prazer do mundo. Obrigada. Não vejo a hora. Beijo. Tchau, Obrigada. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.